Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia, abençoe tua tarde e a tua noite, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, que está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Já terminamos o capítulo 11, agora estamos no capítulo 12, versículo 1, 4 a 7. 1, depois o 4 a 7. Desculpa. E o 1 diz assim: Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então você vê diferenças aí, né? E o apóstolo Paulo diz: não quero que vocês sejam ignorantes, quero que vocês sejam sábios concernente a estas coisas. Então ele fala dos dons, que ele diz que há diversidade, mas o Espírito é o mesmo. Ele fala dos ministérios, que não é dom, é chamado, mas ele diz que o Senhor desses ministérios é o mesmo. E há diversidade de operações, que não são dons e nem são ministérios. São efetuar sinais e prodígios, curas, né, etc. E ele diz que é a diversidade de manifestação do Espírito, melhor, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, para que não haja confusão. E ele diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, aquilo que você tem é o que será útil para a igreja do Senhor Jesus. Você não precisa ficar preocupado se você não tem aquilo que o outro tem, porque se é Deus é quem te deu, ele sabe o que é melhor para você. Bom, apóstolo Paulo, quando ele começa essa carta, ele dá uma palavra aí que eu não li, que é o versículo 2 e o 3, que ele fala assim: olha, antes de vocês serem cristãos, antes de vocês serem convertidos, vocês adoravam ídolos. Ídolos que não falavam, que não ouviam, que não têm tato, né, que não move, que não enxerga nada. Essas estátuas que as pessoas adoram chamando de santos, né? Uns santos de igreja, outros santos da macumbaria, da feitiçaria, né? Que não são santos nenhum nem outro. Essas estátuas, são ídolos imobilizados, e estes ídolos não operam nada. Então você está perdendo o seu tempo e ainda entristecendo a Deus quando você reza para um santo, reza para uma estátua, porque aquilo ali é estátua, é o que a Bíblia diz. E eu tenho que falar com você o que a Bíblia diz, sem te ofender, mas abrindo a tua mente para buscar ao Senhor Jesus. E você não é diferente de todos nós que outrora eram desta forma também. Então, em Tito 3:3, né, quando Paulo escreve a Tito 3:3, ele diz: outrora vocês eram insensatos, desobedientes, cheios de paixões carnais, cheios de idolatrias, né, vivendo com malícia, com inveja, odiando os outros e sendo odiados. Essa era a vida de cada um de nós. Então você não é diferente, né, se você faz essas coisas, do que éramos no passado. Mas agora nós encontramos a graça de Deus em Jesus Cristo, e foi isso que fez mudar a nossa vida. E em Hebreus diz que nós devemos ter essa salvação e não negligenciá-la. Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 4, não devemos negligenciar esta salvação. Devemos levar isso a sério, porque se negligenciarmos, nós seremos punidos. E se formos punidos, não poderemos reclamar, porque este evangelho foi dito pelos anjos antes que aconteceria, aconteceu na pessoa de Jesus Cristo, ele se manifestou com poder e graça para nos salvar. Então nós, sabendo e atentando para estas coisas, devemos então sermos obedientes, sair dessa vida velha que tínhamos cheia de paixões, de ódio, e começar uma nova vida com Deus. Por isso que o título da minha mensagem da nossa mensagem de hoje, Os Passos do Bom Cristão. Eu poderia intitular Dons Espirituais. Não, eu não quero falar de dons espirituais como título. Eu quero dizer Os Passos do Bom Cristão.
Spurgeon disse assim: se você quer limpar a tua mente de pensamentos pecaminosos, preste atenção, se você quer limpar a tua mente de pensamentos pecaminosos, você deve diariamente meditar na palavra de Deus, se lavando nela, aí você vai tirando todas essas porcarias, né, que são oferecidas na nossa mente, nos nossos olhos, para fazer o nosso corpo pecar contra Deus, a nossa alma pecar contra Deus. Então, se você quer se livrar disso, Spurgeon, é necessário que você se lave, você se banhar na palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, diariamente. Então, o apóstolo falando sobre isso, ele diz: o bom cristão segue esses passos, né? Eles sabem que a igreja tem dons, que Deus deu dons à igreja. E quando a igreja tem dons, ela tem o dom de discernimento de espírito. Mas nela, primeiro tem o dom da sabedoria, as pessoas que buscam estudar para aconselhar bem, para dar uma boa palavra àqueles que precisam. Então, existe o dom da sabedoria, a graça que Deus dá àquele que busca para então poder ajudar com conselhos. A igreja tem o dom do conhecimento, alguns têm o dom do conhecimento. Esses são aqueles que estudam, né? Conhecimento ou ciência é a mesma coisa. Estudam para ensinar as pessoas como proceder na vida cristã e até mesmo estudam para ensinar as pessoas como proceder na vida financeira, ajudando a igreja, para a igreja não entrar num período de recessão, um período de pobreza financeira, as famílias da igreja, para elas caminharem bem financeiramente. Então, essas pessoas estudam tudo isso, tendo o dom da ciência, são capacitados para ensinar. E existem outros dons, que é o da fé, de curar enfermos, de operar milagres, sinais e prodígios, né? E tem dons também de falar em línguas, de profecia, de falar em línguas e de discernir os espíritos, né? Além de interpretar línguas, tem também um outro dom, que é o de discernir o espírito. Por isso que a igreja não é enganada. Por que Paulo fala isso? Porque no nosso meio existem pastores enganando ovelhas e trazendo outros enganadores para dentro das suas igrejas. Quando a pessoa conhece a palavra de Deus, ela discerne quem é quem. E quando ela tem um dom de discernir o espírito, ele sabe se aquele espírito ali é um espírito de adorador a mamon, só veio ali para falar uma palavrinha ali e ganhar dinheiro, se veio ali para cantar algumas canções, porque não podemos chamar de hino e nem de adoração, mas algumas canções, e ganhar o dinheiro da igreja, se são mercenários no meio do povo. Então, aquele que tem um dom de discernimento de espírito, sabe em que espírito está falando ou em que espírito veio aquela pessoa. Então, a igreja tem esses dons, é para se fortificar, para edificar, para levantar a igreja. E a igreja que tem os dons operando nela, ela cresce. A igreja que tem os dons, né, em evidência nela, ela cresce, ela não passa por problemas, porque tem pessoas capacitadas ali para resolver os problemas. Você que tem o dom de curar, você não tem ministério, você tem dom. Temos que diferenciar, porque o apóstolo Paulo deixou claro aí, o que é ministério e o que é dom, e nós vamos falar disso no plano futuro. Mas você precisa entender a uniformidade, a maneira uniforme que a igreja deve andar e a forma multiforme de Deus operar, do Espírito Santo de Deus operar. Só lembrando que quem tem o dom de profecia, quem tem o dom de línguas, quem tem o dom de interpretar línguas, quem tem o dom de discernir espíritos, essas pessoas, principalmente, precisam entender o de sabedoria, do conhecimento, da ciência, da profecia. Tem que saber que quem opera tudo isso aí é Deus. Então não pode se levantar uns contra os outros, querer ser um melhor do que o outro, e nem enaltecer excessivamente o outro, porque quem opera isso aí, quem dá isso aí é Deus. Quem coordena isso aí é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá para cada um para ser útil, não é inútil não, útil para a igreja. Se o dom que você diz ter está prejudicando a igreja, este dom, a igreja, não é planos pastorais aí de enriquecimento, não. Não é plano de pastores quererem ser tiranos dentro da igreja e dar uma ordem e todo mundo obedecer porque é ele que manda. Não, nada disso.
Se o dom que você tem está atrapalhando a igreja de Jesus, pode ter certeza que ele não é do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus dá o dom para edificar, para fortalecer e para crescer. Uma igreja com esses dons, acontece que as pessoas chegam nela e sentem a presença de Deus, sentem que ela é organizada, sentem que ela é uma igreja que está crescendo porque Deus é Senhor dela. Só que hoje em dia tem muita gente que já se tornou senhores das igrejas e já não deixa mais o Espírito Santo de Deus operar. Tem igreja que quem manda nelas são famílias tradicionais e não deixa o Espírito Santo de Deus operar. Então, esta igreja não pode, não deve ser chamada a igreja de Deus realmente, de Cristo realmente. A igreja de Cristo é aquela que Cristo é Senhor nela, onde há humildade, onde há direção, onde há exercício dos dons. Aí sim, esta igreja é uma igreja cristã. E você que é cristão, assim que você deixou esses ídolos, deixou essa vida devassa e se converteu ao Senhor, o que você deve fazer? Primeiramente, entrar em vida de oração. Você precisa orar. Segundo, o que você precisa fazer é buscar entender, estudar a palavra de Deus. Você precisa disso, orar, buscar entender, buscar alguém para te ensinar, que saiba ensinar direitinho a palavra de Deus. Terceiro é buscar os melhores dons, buscar se encher do Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, me encha mesmo para que eu seja útil dentro da tua igreja, da igreja universal de Deus, não é essa igreja local sua só não, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, para que eu seja útil nela. E você fazendo isso, cumprindo isso aí, você vai estar dando os passos do bom cristão. Você vai crescer na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. E falando isso, né, sobre os passos do bom cristão, eu deixo para você um dia abençoado, desejo um dia abençoado no nome de Jesus e um grande abraço meu ainda nos meus pijamas, Pastor Riva Martins, buscando a Deus no nome de Jesus. Deus te abençoe.